Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E olha só, o preço dos carros deve diminuir em 2025. Isso porque uma nova lei deve tornar os veículos mais acessíveis para a população. Vamos ver. A mudança legislativa recente do governo deverá impactar profundamente os preços dos carros no Brasil em 2025. Isso porque essa nova lei trará medidas estratégicas para tornar os automóveis mais acessíveis à população. O governo avalia aplicar o IPI zero, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, em uma reformulação chamada IPI verde, para carros que cumpram requisitos de emissão de poluentes e eficiência energética. Dessa forma, a publicação da lei deve resultar em significativa redução dos preços dos carros. Hoje, quem compra um carro 0 km fabricado no país paga entre 35% e 40% de imposto, uma das cargas mais altas do mundo. Com essa alteração, o novo imposto deve ficar na casa dos 28%. Isso ocorrerá por meio de isenções fiscais e incentivos à produção local previstos na legislação. A medida promete beneficiar diretamente as classes C, D e E, que antes viam um sonho do carro próprio como inalcançável. E além de preços mais acessíveis, a lei incentiva a fabricação de modelos econômicos e sustentáveis, diversificando as opções para o consumidor. E ficou mais fácil cometer infrações de trânsito no Brasil sem perder o direito de dirigir. Com as mudanças feitas nas regras para os motoristas, diminuiu o número de carteiras de habilitação suspensas e aumentou bastante o número de multas. Um bom negócio para quem arrecada. O Brasil registrou em 2024 o maior número de multas de trânsito da sua história. Cerca de 75 milhões de infrações foram aplicadas em todo o país. Apesar do aumento expressivo, o número de suspensões da Carteira Nacional de Habilitação atingiu o menor patamar desde 2013, com 290 mil documentos suspensos no período. Segundo especialistas em mobilidade urbana e direito de trânsito, essa desconexão entre multas e penalizações mais severas é reflexo direto das alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro entre 2021 e 2022. Entre as mudanças está o aumento do limite de pontos acumuláveis antes da suspensão. Passou de 20 para 40 pontos em um período de 12 meses. Outro fator que contribui para a queda nas suspensões é a flexibilização de exigências, como o prazo para exames toxicológicos, além da redução de penalidades aplicadas a empresas que não identificam condutores infratores. Atualmente, quando um veículo registrado em nome de pessoa jurídica comete uma infração e o motorista responsável não é informado, os pontos não são mais computados, apenas o valor da multa é dobrado. A maioria das infrações continua relacionada ao excesso de velocidade, que responde por mais de 40% das multas nos últimos 10 anos, impulsionada pela ampliação do uso de radares nas rodovias. No entanto, infrações graves como trafegar até 50% acima do limite de velocidade não levam à suspensão imediata da CNH, a menos que haja reincidência. Enquanto o número de suspensões diminui, os acidentes e mortes no trânsito seguem em alta. Em 2024, foram contabilizadas 6.153 mortes em rodovias federais, um crescimento de 9,6% em comparação ao ano anterior. O total de acidentes também subiu, somando o maior número desde 2015. As motocicletas continuam entre os veículos mais envolvidos em acidentes fatais, representando 38% das mortes. O crescimento de motos utilizadas para trabalho e transporte individual, especialmente após a pandemia, contribuiu para esse cenário. Dados revelam que mais da metade das motos do país estão em nome de pessoas sem habilitação apropriada. Apesar dos desafios, o investimento em segurança no trânsito segue abaixo do necessário. Em 2024, dos 810 milhões de reais arrecadados com multas, apenas 54 milhões foram efetivamente aplicados em medidas de prevenção. O restante foi destinado ao orçamento federal ou ficou retido por contingenciamento. E a Polícia Federal publicou as novas regras para a concessão de porte de armas de fogo às guardas municipais. Com a decisão, os agentes municipais poderão andar com o armamento dentro dos limites do estado de origem e fora do horário de trabalho. De acordo com a Polícia Federal, o porte de armas autorizado terá validade de 10 anos, mediante a assinatura do termo de adesão e compromisso. A medida estabelece que o agente poderá portar o armamento no trajeto entre o trabalho e a residência, mesmo que more em outro estado que faz fronteira com o qual trabalha. Em certas situações, como de calamidade ou ameaça à ordem pública,
O superintendente regional da PF poderá autorizar a ampliação da área de validade do porte por tempo determinado, desde que atinja requisitos como acordo de cooperação técnica, portes válidos expedidos pela própria PF, permissão das chefias do executivo dos municípios de origem e destino dos guardas municipais e permissão do governo do estado de destino ou da Secretaria de Segurança Pública, regras que deverão constar na carteira funcional do policial. Mas para adquirir essa autorização, as guardas municipais precisarão provar o limite de efetivo, como previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais, e a existência de uma corregedoria própria e independente. O documento prevê a obrigatoriedade de ser apresentada uma declaração de ciência de que os psicólogos que realizarão as avaliações de aptidão deverão estar credenciados pela Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado onde atua. Em caso de irregularidade, a Guarda Municipal deverá resolver os problemas ou apresentar um cronograma de providências em até 30 dias. E atenção, mais de 30 mil celulares foram roubados ou furtados no Rio de Janeiro neste ano. Acompanhe na reportagem do Joênison Santos. O estado do Rio de Janeiro registrou mais de 30 mil casos de roubos e furtos nos primeiros 5 meses de 2025. Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública revelaram um aumento de 22% desses crimes em relação ao mesmo período de 2024. Entre janeiro e maio de 2025, foram mais de 10.870 roubos de telefones, o maior número desde 2019. Já os furtos atingiram o número mais alto da série histórica, iniciada em 2003 com mais de 19 mil. Ciente do aumento expressivo, a Polícia Civil montou a Operação Rastreio para combater roubo, furto e receptação de aparelhos. Como parte da operação, no último dia 24, cerca de 3 mil usuários de telefones identificados como roubados receberam uma notificação para entregarem o celular numa delegacia. Caso a ordem fosse descumprida, o portador do aparelho roubado responderia pelo crime de receptação. O número de telefones devolvidos ainda não foi divulgado. Em comparação com outros crimes, em maio, o estado registrou queda de mais de 13% na letalidade violenta e queda no número de casos envolvendo roubos de veículo. E olha só, as câmeras de segurança registraram uma perseguição policial digna de um filme, após uma motorista não obedecer uma ordem de parada em um bloqueio. O caso aconteceu entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Vamos ver. E pareceu até filme de ação, isso mesmo, aqueles que a gente vê perseguição policial nas rodovias. Foi o que aconteceu aqui entre Santa Catarina e Paraná no começo do mês, mas as imagens foram liberadas só agora pela Polícia Rodoviária Federal. Tudo começou quando um veículo foi roubado na cidade de Tijucas, na região norte do estado de Santa Catarina. Depois foi acionado, foi feita a confecção ali do boletim, do registro que esse carro havia sido roubado, e na cidade de Guaruva, a polícia determinou a parada desse veículo, pois o avistou na BR-101. Mas nada de parar, acelerou e foi em direção à região do Paraná e seguiu em frente. A polícia abriu perseguição pela rodovia. O que também chamou a atenção é que nem ponto de pedágio, que nada, queria mais é fugir. Esses meliantes aí acabaram até quebrando uma cancela de um dos pedágios da BR-101. Eles conseguiram pará-los só no estado do Paraná, e aonde foram apreendidos, e o carro foi levado para a cidade de São José dos Pinhais, no estado paranaense. Até agora, a Polícia Rodoviária Federal não divulgou o porquê da perseguição, a não ser a questão do roubo do veículo em Itapema, em Santa Catarina, mas as cenas chamaram muita atenção, tanto na BR-101 como na 376 e, claro, nessas imagens que a gente acompanhou, também divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. E a gente fica observando, e chama bastante atenção. O caso ainda segue em investigação. E você vai ver agora um flagrante de maus tratos. Câmeras de segurança filmaram um carro arrastando um cavalo em uma rodovia de Santa Catarina. Quem traz os detalhes dessa história também é a Michele Veiga. Pois é, imagens que chocam, pela crueldade, mesmo sabendo que o animal já estava sem vida. Um vídeo de monitoramento de segurança de uma empresa flagrou um carro puxando o corpo de um cavalo. Isso aconteceu na cidade de Balneário do Sul, na Grande Florianópolis. Isso foi registrado e a Polícia Civil está investigando o caso, pois esse carro, um carro
preto que aparece nas imagens puxando o corpo desse animal, arrastando, na verdade, sobre o asfalto, acabou deixando esse corpo em um terreno baldio. A polícia investiga o caso, até porque o descarte, do corpo do animal não foi feito de forma correta. Médicos veterinários acabaram localizando esse corpo, fizeram ali uma perícia preliminar e atestaram que o animal já estava morto ao ser arrastado. Mas mesmo assim não conseguiram identificar a causa-morte devido ao estado do corpo do animal por ter sido arrastado. Mas o corpo foi enterrado de forma adequada, a Polícia Civil investiga e procura o dono do veículo. As imagens deram um certo choque, à população, até porque é muita crueldade fazer isso, mesmo o animal já estando morto, merece dignidade. Os moradores da cidade, procuram saber quem foi essa pessoa e, claro, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Cidade foram chamadas, fizeram ali algumas avaliações, o animal não tinha identificação de um tutor e por isso as investigações vão continuar. O acontecido, para a gente ainda não chamar de crime, pois a polícia segue investigando, aconteceu no dia 16 de junho aqui no estado, mas as imagens só foram reveladas pela polícia nesse final de semana. Com a chegada do Pix, os bancos brasileiros perderam uma de suas grandes fontes de renda, as taxas de transferência de valores. Para compensar essas perdas, os grandes bancos lançaram nos últimos anos pacotes de serviços não bancários, que incluem até seguros PET. Combos de benefícios, como são chamados pelos bancos, funcionam nos moldes das cestas de tarifas de serviços bancários. Suas assinaturas são descontadas mensalmente em conta corrente e reúnem serviços que individualmente seriam mais caros. Como as cestas de tarifas, os combos também são alvo de reclamações em sites de defesa do consumidor, com clientes apontando que passaram a ser cobrados sem anuência. Os bancos afirmam que monitoram a satisfação dos clientes com os pacotes e que estes podem ser cancelados a qualquer momento. Os pacotes de benefícios foram lançados em um contexto em que as cestas perderam atratividade ao oferecer serviços cada vez mais obsoletos, como transferências via TED, folhas de cheque e saques grátis. Dados dos balanços dos bancos mostram que, apesar de um aumento de quase 30% no número de clientes, as 5 maiores instituições financeiras perderam 4 bilhões e 600 milhões de reais em receitas com conta corrente desde a pandemia. Em 2019, os 5 maiores bancos somados registraram 32 bilhões e 900 milhões de reais com essas receitas. Montante que caiu para 29 bilhões e 300 milhões de reais em 2024. Os combos de serviços não bancários ajudam a compensar uma parte dessa queda. E olha só, Goiás decretou situação de emergência por síndrome respiratória aguda grave. O estado está com a taxa de incidência de casos acima do limite esperado por quase 2 meses seguidos. E a cobertura vacinal para a gripe, neste momento, é de pouco menos de 39%. A Secretaria de Saúde de Goiás alertou que cresceu muito o número de casos de síndrome respiratória aguda grave no estado. A taxa de incidência do problema ficou, por 7 semanas seguidas, acima do limite esperado, e o governo do estado decretou situação de emergência. Já foram registrados mais de 6.700 casos da síndrome, que é caracterizada por uma infecção respiratória severa, que ocasiona dificuldade para respirar e lesões nos pulmões, que comprometem a oxigenação do sangue. A incidência da síndrome respiratória é maior em crianças de até 2 anos e idosos. Com o avanço dos casos, aumentaram também as solicitações de internação hospitalar, pressionando as taxas de ocupação de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva, tanto nas unidades públicas quanto nas conveniadas ao Sistema Único de Saúde. O decreto de emergência viabiliza a abertura imediata de novos leitos para atendimento de pacientes com quadros respiratórios graves. Além do governo de Goiás, 24 municípios solicitaram ao Ministério da Saúde recursos para conversão de leitos de UTI. Adulto em unidades especializadas no atendimento da síndrome. Nos primeiros 6 meses de 2024, Goiás contabilizou 8.000 solicitações de internação pela doença. No mesmo período deste ano, esse número chegou a mais de 10.600 casos,
alta de 33%. A vacinação contra a gripe é uma forma de prevenção do problema. No estado goiano, a imunização começou em abril voltada para grupos prioritários, e em maio a campanha foi aberta para toda a população a partir de 6 meses. Neste momento, a cobertura vacinal para a gripe em Goiás é de cerca de 39% de doses aplicadas. E você vai ver a seguir: plantio de oliveira para a produção de azeite vem dando frutos após 17 anos. E ainda, estado da Bahia é o preferido dos brasileiros nas férias de julho. Nós voltamos já. O plantio de oliveiras para a produção de azeite na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, vem dando bons frutos após 17 anos. Os produtores de municípios da região alcançaram recordes na safra passada e buscam obter protagonismo no mercado. Da produção de apenas 40 litros obtidos em fevereiro de 2008, a produção alcançou 150 mil litros em 2024. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a região viu proliferar o total de produtores rurais que entraram no segmento. O azeite ainda está longe de ser a principal cultura agrícola na região, mas os bons preços obtidos no mercado impulsionam a atividade. Embalagens com 250 mililitros chegam a custar R$ 100, dependendo do fabricante e da safra. O azeite de oliva foi líder de falsificações de produtos de origem vegetal no ano passado, conforme relatório do Programa Nacional de Combate à Fraude, o PN-Fraude, do Ministério da Agricultura. Os dados mostram que 112.300 litros de azeite adulterado foram apreendidos em 2024 em ações em parceria com órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Receita Federal e a Polícia Federal. Embora registros apontem que as primeiras mudas de oliveiras chegaram à região da Mantiqueira de Minas Gerais em 1935 pelas mãos de um casal de imigrantes portugueses, foi a partir dos anos 1990 que a produção em Maria da Fé passou a ganhar ritmo e as pesquisas avançaram, conforme pesquisadores da EPAMIG, transformando o município de 14 mil habitantes no principal produtor da região. A estimativa é que a Serra da Mantiqueira reúna 200 produtores, dos quais 65% em solo mineiro são responsáveis por 90 marcas. E o presidente Lula lançou o Plano Safra para a agricultura familiar com a oferta de 78 bilhões de reais para financiamentos na temporada 2025-2026. O programa que oferece crédito com juros abaixo dos patamares praticados no mercado financeiro. Todo ano, o governo federal lança o Plano Safra para incentivar a produção de alimentos em território brasileiro. Ao todo, o plano promete movimentar 89 bilhões de reais entre crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo e outras ações. Neste ano, os juros variam de 0,5% a 8% ao ano no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Foi mantida a taxa de 3% para financiar a produção de alimentos como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite, que resultou no aumento dos financiamentos para produtos da cesta básica, gerando renda no campo. Hoje, pelo quadro que o Paulo Teixeira mostrou, nós chegamos a 100% do território nacional. A 100% do território nacional, porque o PRONAF é exatamente para isso. É para ajudar as pessoas que trabalham no campo, mas dentre as pessoas a gente precisa fazer com que o dinheiro chegue aos que mais precisam. Essa é a lógica do programa e essa é a lógica do sucesso. Um projeto gastronômico capacitou mulheres indígenas com o intuito de preservar a tradição, cultura e receitas ancestrais. Dá só uma olhada.
Bolinho feito de mandioca ralada, envolto em folha de bananeira e cozido em água fervente. Esse é o rihi, prato típico da culinária indígena brasileira, principalmente da etnia terena. O rihi é uma comida da nossa cultura indígena terena. A gente aprende a fazer desde pequeno com os nossos avós, com a nossa mãe. A iguaria é apenas uma das inúmeras receitas ancestrais que atravessam séculos na cultura dos povos originários. E se depender dessa turma aí, a tradição não vai parar por aqui. Isso porque elas são alunas de um curso realizado em Campo Grande, composto exclusivamente por mulheres indígenas, que desenvolveram pratos a partir de ingredientes voltados às suas origens. O que mais me chamou a atenção são coisas que a gente tem no quintal da nossa casa e a gente não sabia aproveitar. Por exemplo, o umbigo da banana, né? Que a gente tira a banana e jogava fora. E agora a gente sabe como fazer. Durante 4 meses, aulas teóricas, práticas e também muita troca de ideias. Conheci pessoas diferentes, de etnias diferentes. Nossa, então foi maravilhoso. E a cada gostosura, tem bolinho de mandioca com carne em nova versão, tem sobremesa e até apresentação em língua nativa de uma releitura da caponata, que utiliza o coração da bananeira, ou o umbigo, como queiram chamar, como um dos ingredientes. Coração da bananeira, que é bem aproveitoso para nós. A gente não sabia que a gente poderia ser uma comida comestível para nós. Então a gente aprendeu a fazer a salada dela. A gente buscou trabalhar com a matéria-prima deles, né, que é o básico mesmo da cultura indígena, que é a mandioca, né? Com a mandioca a gente fez vários produtos, né? Fizemos o requeijão natural de mandioca, o bolinho de mandioca com carne, fizemos vários pratos, né, com raízes, né? Mandioca, inhame, usamos a banana verde integral, né, porque eles têm também no quintal, né? A banana é um produto que muitas vezes é subutilizado, né? Então usamos a casca, usamos o coração da bananeira, fizemos docinho de batata doce e além desses pratos típicos, elas também tiveram aulas de técnicas de corte, né? Como cortar uma carne, como fazer o filé, um medalhão, como fazer os vários tipos de cortes de legumes. A capacitação ocorre por meio do projeto Comer Bem, Viver Mais, que além da formação profissional, busca promover a inclusão social e a autonomia financeira às participantes. O Instituto tem essa ideia de capacitar as pessoas através da gastronomia, dar oportunidade de trabalho, dar oportunidade de empreendedorismo, transformar as vidas e principalmente ensinar as pessoas a comerem melhor, a aproveitarem melhor aquilo que elas têm disponíveis do lado delas. Quando comecei a pensar nos recortes para Mato Grosso do Sul, a gente entende que a comunidade indígena é muito vulnerável e com uma narrativa muito ruim, né? O Estado tem essa complicação. Aí eu falei, então, por que não a gente tentar melhorar de alguma forma, não só com técnica, não só pensando em mercado de trabalho, mas nesse desenvolvimento humano também, que eu acho que faz muita diferença. Esse tempo que elas passam juntas, essa novidade mesmo, eu acho que gera uma nova perspectiva, elas passam a enxergar o futuro com um pouco mais de possibilidade, né? E para fechar esse ciclo, com um tempero especial, as receitas elaboradas por elas serão eternizadas em livro. São 20 receitas que a gente escolheu, na verdade a gente trabalhou muito mais, mas a gente escolheu algumas receitas que elas resgataram, né? A gente fez as primeiras aulas buscando na memória qual prato que fazia parte da cultura, dos avós, né? dos bisavós, e elas trouxeram isso e a gente retratou no livro, e as receitas que elas mais gostaram, que a gente percebeu que ia ter inclusive uma viabilidade para que elas pudessem comercializar, né? Então a gente desenvolveu e colocamos aqui no livro. E a reciclagem no Brasil passa pelas mãos de muitas mulheres. O número de catadoras dobrou desde que a profissão tão importante para o país foi regulamentada. Mas, como sempre, na hora de receber o salário, elas ficam atrás dos homens.
Apesar de representarem mais da metade da força de trabalho nas cooperativas de reciclagem no Brasil, as catadoras ainda enfrentam jornadas sobrecarregadas, estigmas sociais e instabilidade econômica. Segundo o Atlas da Reciclagem, em 2023, da Associação Nacional dos Catadores, elas são 56% entre os trabalhadores organizados e ocupam 61% dos cargos de liderança, realidade que não as isenta da precarização. O trabalho das catadoras envolve muito mais do que recolher resíduos. Elas coletam, separam, classificam e comercializam materiais recicláveis que servem como matéria-prima para a indústria. No Brasil, cerca de 90% de tudo que é reciclado passa pelas mãos de catadores e catadoras, mas a remuneração ainda é baixa e flutuante. Segundo últimos dados divulgados, a renda média mensal de um catador cooperado é de R$ 1,07, com grande desigualdade entre regiões. O Sudeste concentra os maiores rendimentos, enquanto o Nordeste registra os menores. A instabilidade financeira também se deve à oscilação no valor dos materiais recicláveis. 1 quilo de alumínio, por exemplo, pode render mais de R$ 6, enquanto o vidro varia entre 13 e 28 centavos. Com mais de 80 milhões de toneladas de resíduos gerados por ano no Brasil, apenas 4% são reciclados. Desde que a ocupação de catador foi oficialmente reconhecida em 2022, o número de mulheres na atividade dobrou, passou de 32 mil para cerca de 64 mil em 2024, segundo dados do IBGE. Cidades como Porto Alegre, referência em coleta seletiva organizada, reforçam o protagonismo feminino nas unidades de triagem. Lá, as mulheres representam 61% da força de trabalho no setor, conforme aponta o Instituto Lixo Zero. Especialistas apontam que a forte presença feminina nas cooperativas reflete não apenas a resiliência dessas trabalhadoras, mas também as desigualdades do gênero no mercado de trabalho. Muitas enfrentam jornadas duplas ou triplas, acumulando responsabilidades em casa e nas cooperativas, além de lidarem com o preconceito ainda associado à catação. A prática da corrida virou uma febre mundial e não é diferente em Mato Grosso do Sul. O que pouca gente deixa de considerar na hora de começar a praticar o esporte é o acompanhamento médico. A corrida explodiu. A cada ano o esporte ganha mais e mais adeptos, desde os mais contidos até os que desafiam em grandes percursos. Adriano é um desses que entrou há pouco tempo na modalidade, mas já se apaixonou pelo atletismo. Eu sempre fui muito ativo, né? Sempre fazia caminhada, fazia corrida, andava de bicicleta. E no final do ano passado, eu decidi mesmo, de fato, me incentivar e correr atrás aí dos objetivos em relação à corrida. Foi onde que eu comecei a correr. Após encarar a corrida como um verdadeiro esporte, Adriano procurou ajuda profissional para guiá-lo nessa nova caminhada. Ou melhor dizendo, nessa nova maratona. Além dos profissionais de nutrição e educação física, ele não deixou de lado a saúde do coração. Eu busquei ali um cardiologista, né? Eu fiz um eletrocardiograma, eu fiz o ecocardiograma, eu fiz também o Holter 24 horas, eu fiz o teste de esforço na esteira, né? E depois eu levei esses exames todos para ele poder avaliar, e ali foi onde que ele me liberou. Embora negligenciado por muitos, o acompanhamento médico para aqueles que praticam o atletismo é considerado essencial. Para os profissionais que atendem atletas, o ideal é que os exames sejam feitos até mesmo antes de iniciar na modalidade. Todo atleta que vai iniciar uma atividade física, é importante que ele faça uns exames cardiológicos iniciais para a gente ver se ele tem alguma doença pré-existente ou não. O paciente que tem mais comorbidades, o tempo de retorno de reavaliações vai ser num curto menor. Agora, no paciente que é mais jovem, não tem comorbidades, a gente consegue espaçar de acordo com os exames iniciais, em quanto tempo ele deve retornar e repetir seus exames. Segundo o profissional especialista em saúde do coração e também atleta de corrida, mesmo que a pessoa tenha ou não realizado os exames, é necessário entender os sinais do corpo no momento da prática esportiva. Sentiu uma cãibra, parou, estica a perna, achar que dá para continuar, isso é um fator que a gente tolera, tá? A gente pode continuar, voltou, talvez já não seja o momento de continuar, pare, vamos ter outras provas, outras oportunidades. Mas cansaço excessivo, sinais na visão, por exemplo, que parece que está brilhando, ou sensação de desmaio, parar imediatamente, tá? E chamar por ajuda. Tá anotando tudo certinho, né?
Bom mesmo, porque em poucos dias milhares de pessoas darão largada na Maratona Campo Grande, com percursos que vão até os 42 quilômetros. E é justamente por conta do grande número de participantes e dessas preocupações relacionadas à saúde que a organização montou um moderno sistema de atendimento médico para atender os atletas. Nesse ano a gente vai ter mais de 24 pessoas trabalhando para a Qualisalva no decorrer da equipe. Então a gente vai ter uma tenda médica com todo o suporte necessário para ter o primeiro atendimento. Vamos ter 2 UTIs no percurso e mais 3 unidades básicas no atendimento. Além disso, a gente tem 2 motolances com enfermeiros e mais 6 motos com socorristas que vão estar no percurso. Esse ano a gente desenvolveu a pulseira, onde vai estar o número da central de emergência da Qualisalva, onde todo mundo do percurso, os staffs, os próprios atletas são orientados. Começou a passar mal, a ligar nesse número e com isso direcionar a equipe mais próxima para atendimento. E olha só, o destino preferido dos brasileiros para curtir as férias deste meio de ano é o estado da Bahia. Não faltam opções para todos os gostos no estado, que, segundo uma pesquisa, se consolida cada vez mais como um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil. Pela 6ª vez consecutiva, a Bahia foi escolhida pelos paulistanos como o melhor estado do Brasil para viajar, aponta o Datafolha. Em pesquisa espontânea, o estado foi lembrado por 21% dos paulistanos das classes A e B que viajaram para fora do estado de São Paulo nos últimos 12 meses. Na sequência, os estados mais cotados são Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Ceará. Com 13 zonas turísticas espalhadas por seu território, a Bahia foi destino de 1.800.000 viagens nacionais em 2023, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Entre janeiro a março de 2025, o volume das atividades do setor no estado cresceu 8,9%, em comparação com o mesmo período do ano passado, avanço superior à média nacional. Na pesquisa Datafolha, a Bahia também foi escolhida na categoria Melhor Destino Turístico para passar férias com a família, com 6% das menções. Nesta categoria, 7% dos entrevistados citaram genericamente o Nordeste como melhor opção, mas sem citar nenhum estado ou cidade específicos. Neste quesito, a Bahia apresenta como trunfo as suas atrações variadas, que podem agradar visitantes de diferentes faixas etárias. Em Salvador, por exemplo, além do turismo de sol e praia, roteiros culturais, históricos e gastronômicos estão entre as opções de entretenimento. Fora de Salvador, destacam-se os resorts e pousadas em destinos litorâneos como Praia do Forte, Imbaçaí, Sauípe, Morro de São Paulo, Itacaré e Trancoso, que unem conforto, comodidade e segurança. Pela 3ª vez em 5 edições, a categoria Melhor Destino das Festas de Fevereiro ficou com Rio de Janeiro e Salvador. Os destinos foram lembrados, de forma espontânea, respectivamente por 22% e 19%, o que configura empate técnico devido à margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Outro destaque da Bahia, na pesquisa Datafolha, foi a cidade de Porto Seguro, escolhida como melhor destino turístico de formatura entre os entrevistados. O mês de julho é o período das férias escolares, e quem tiver em dúvidas de onde passar as férias, aí está uma excelente dica. Agora, é só arrumar as malas e aproveitar o que a Bahia tem de melhor para te oferecer. Faça uma boa viagem. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem traz as informações hoje é o Henrique Bonaita. Boa tarde, Henrique. Seja muito bem-vindo. E olha, começou o período de contratações no futebol. E com isso já tem time brasileiro indo ao mercado, não é mesmo? Isso mesmo, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E olha, o Santos acertou a contratação do velho conhecido do futebol brasileiro, o volante William Arão, que já jogou pelo rival, o Corinthians, e multicampeão pelo Flamengo. O atleta retorna ao Brasil após 3 anos atuando no futebol europeu. Neste período, ele defendeu o Fenerbahçe da Turquia e o Panathinaikos da Grécia. O novo contrato de Arão com o time da Vila Belmiro vai até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano, naquele molde de contrato de produtividade.
Antes de oficializar a contratação, o Santos aguarda pelo término do contrato do jogador com o Panathinaikos, sem chegar ao consenso pela renovação. O Willian Arão, enfim, conseguiu entrar em um acordo com o clube grego, que liberou do contrato no fim de maio, deixando o volante livre no mercado. Mas para quem acha que foi fácil para o Santos fechar esse negócio, está muito enganado, viu? O Peixe teve que vencer a concorrência entre um clube dos Estados Unidos e um outro clube dos Emirados Árabes. Não foi nada fácil para o Peixe. E ainda falando em contratações, o Zenit da Rússia confirmou o pagamento da multa contratual do volante Gerson. E com isso o craque não deve mais atuar pelo Mengão, não é, Henrique? Isso mesmo. Triste notícia para o rubro-negro. Com acordo fechado entre o meio-campista e o Zenit, Gerson deixa o Flamengo nessa segunda passagem pelo clube. Foram 144 jogos, 14 gols e 21 assistências. E incríveis 12 títulos em 2 anos e meio com o Mengão. Vamos ver. A novela chegou ao fim. O Zenit pagou a multa de 25 milhões de euros pelo volante Gerson, cerca de 160 milhões de reais na cotação atual. O pagamento foi feito após a eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes para o Bayern de Munique no último domingo. Outro clube que estava na disputa por Gerson era o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O meia ficou balançado com a proposta dos sauditas. A boa relação com o técnico Jorge Jesus, que está acertado com o time árabe, fez Gerson balançar na sua escolha. Porém, o meia e o Zenit já estavam acertados há cerca de um mês, quando sinalizaram ao Flamengo que os russos pagariam a multa rescisória do jogador. Existe um cabo de guerra entre empresários e Marcão, pai de Gerson. Isso porque a proposta do Zenit chegou ao pai através do intermediário Júnior Mendonça. Enquanto isso, o Al Nassr manifestou interesse ao representante oficial, Carlos Veit. Além disso, a proposta dos sauditas é quase o dobro do valor oferecido pelos russos. Bom, Fernando, essas foram as notícias de hoje. Um ótimo domingo e até mais. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo domingo para você também. Bom, e essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo domingo e até mais.